Olá, minha estudante querida, meu estudante querido do ISB, do curso de Antropologia Teológica. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, que Virgem Maria, São Boaventura, São José, nosso anjo, venha em nosso auxílio para que possamos fazer teologia não só com a mente, mas com o coração, com a vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O penúltimo tema do nosso curso, do qual nós delimitamos estudar, sempre com alguma ajuda como documento da Comissão Teológica, Introdução à Antropologia Teológica, o sexto tema é o homem na graça de Cristo. Gostaria de ler a primeira frase que diz Ladária, nesta parte de nossa matéria, que em si mesmo pode constituir um tratado independente, pretende-se refletir explicitamente sobre a dimensão do ser do homem e sua relação com Deus, de que falamos em primeiro lugar na introdução. O homem foi criado à imagem de Deus para chegar a realizar a perfeita semelhança. Tudo isso é favor, é graça, que vai muito além do favor não devido, que é já a criação. E aqui então ele desenvolve o tema sobre alguns tópicos: a vontade universal salvífica de Deus, o primário da graça, e etc, etc e tal. Como ele mesmo já disse que isso pode significar um tratado independente, e o é, porque no ISB nós temos um tratado sobre a graça. Eu espero tão somente, como vocês verão aqui no guia de estudo, dar umas pinceladas sobre o que o autor fala. Para isso, eu coloquei algum estudo sobre como o Ladária trata do homem na graça de Cristo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vi, que vocês verão no breve rascunho, a aproximação do tema, que diz o que é a graça, não é? O que é a graça? E eu aproveitei utilizar o Catecismo da Igreja Católica, 3 tópicos apenas para introduzir, porque, como já dissemos, vocês estudarão, mas Ladária nos oferece um ponto de vista muito interessante sobre como tratar da graça. No Catecismo, o artigo 2 sobre a vocação do homem no Espírito é graça e justificação, fala da justificação e da graça. Eu não coloquei tudo no rascunho, porque não é tão importante. Só sobre a justificação diz: a graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos dos nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Já quando fala da graça, eu citei 3 tópicos: 1996, 1997, o 98 e o 99, que eu quero ler para vocês. Diz assim: nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder o seu convite, tornar-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, da vida eterna. Então, no número 1996, nós temos a explicação, definição de graça. Depois, em 1997, a graça é uma participação da vida divina. Introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça do seu corpo como filho adotivo. Pode doravante chamar a Deus de Pai e união com o Filho único. Recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade
e forma a Igreja. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural, depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas Ele pode se revelar e dar-se a si mesmo. Ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade do homem, como também de qualquer outra criatura. E o 1999 é muito importante. Diz assim: a graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante, recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora. E depois cita São Paulo na segunda carta aos Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se faz uma realidade nova. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo. Então aqui está, depois continuará o tema, mas o que nos é mais importante é apenas essa primeiros 3 tópicos. Como eu disse, depois vocês verão no rascunho comigo, Ladária trata do tema da graça de modo introdutório. Então, vou repetir. Primeiro ponto, como nós já vimos aqui no Catecismo, a vontade salvífica universal de Deus. Depois, o primado da graça na salvação do homem, a justificação do pecador, como nós vimos também no Catecismo. Depois, fala a graça como o dom da filiação divina, como nós temos visto também no Catecismo, e a graça como transformação interior do homem, a nova criação. Claro que todas essas coisas, como eu já disse, vocês estudarão no Tratado da Graça. Então aqui eu não vou ver todas as questões históricas, por exemplo, a importância de Santo Agostinho, etc. e tal. Não é esse o meu objetivo. O objetivo é que vocês possam, ir delineando aquilo que eu já perguntei, que será a matéria de trabalho, o trabalhozinho, a pergunta final, não? Que já está na data de entregar, quando vocês supostamente virem essas aulas. Qual a importância do estudo da antropologia teológica, não é? Então tudo isso já vos tem ajudado. Esses termos aqui são periféricos, portanto, não vamos dizer que são sem importância. Periféricos porque, como a estrutura do curso do ISB nos dirá que há 2 trabalhos, como a aula da próxima semana, que será o tema da escatologia, é um tratado à parte. De todas as formas, eu gostaria de que vocês viessem comigo neste curso, neste ponto de vista, nesse resumo do resumo. 2. A posição de Ladária é apresentada abaixo, baseada no artigo, do qual cito somente o mais importante. Esse artigo é de Cristo a Adão, a inversão hermenêutica sobre a doutrina do pecado original na teologia atual. Antônio Manuel Alves, Faculdade de Teologia de Lisboa. Eu não tenho o link, mas se você coloca isso na internet, não gera o link, já gera o artigo em PDF, se você quiser ler todo o artigo. E aqui ele tenta demonstrar como Ladária apresenta a teologia do pecado original unido à graça. Parece que se preocupa muito mais de apresentar a graça do que o pecado. E me parece muito bem e muito bonito. Então, eu gostaria de ler
essa página e meia e comentar convosco. Então venham comigo lá, entre aspas, eu cito o que o autor disse de mais importante de Ladária e sublinho alguns aspectos. E queria que você acompanhasse comigo, tá bom? Primeiro, diz assim: Ladária publica em 91 um manual de antropologia teológica especial, com o preciso e direto título Teologia do Pecado Original e de la Gracia, em espanhol, que nós temos em espanhol, que não é essa introdução que nós temos. Nesta obra, o teólogo jesuíta expressa o seu claro distanciamento em relação à teologia clássica sobre o pecado original, cujo problema era a colocação do mesmo como anterior à cristologia e à soteriologia. Quer dizer, que na visão do autor, que parece muito claro, Ladária não coloca o pecado original antes de a importância de falar do pecado, antes de temas como a cristologia e a soteriologia. Vocês sabem que geralmente, quando a gente fala de cristologia e soteriologia, a gente fala do Tratado de Cristologia com o C maiúsculo, que tem dois grandes temas. A cristologia, que diz quem é Jesus, estuda a pessoa de Jesus, e a soteriologia, que vem de salvação, a missão salvadora de Cristo. Então, a primeira proposta de Ladária é colocar o pecado aí em relação subordinada à questão da cristologia e da soteriologia, numa lógica da anterioridade, da solidariedade em Adão em relação àquela que se dá em Cristo. Contrapondo esta posição, a teologia atual na qual o próprio autor alinha parte do princípio de uma criação em Cristo, outro tema muito bonito, que determina e orienta o sentido da história, do cosmos e da história humana. E diz Ladária, a solidariedade em Cristo, cabeça, é anterior a todo vínculo humano. Só de Jesus recebe Adão o seu sentido. Se tudo foi criado em Cristo para Cristo, é difícil pensar em alguma dimensão do amor de Deus e da sua graça que não esteja mediada por ele ainda antes da encarnação. A graça concedida ao primeiro homem é, desde o primeiro instante, a graça de Cristo. Então é a primeira coisa, que a solidariedade com Cristo é anterior com a primeira família humana, com Adão e Eva, do pecado, na concepção de Ladária, que é muito bonita, porque tudo foi feito por meio de Cristo, e sem Cristo nada foi criado. Depois, o segundo tópico diz: a reflexão sobre o pecado original é colocado no âmbito da soteriologia, e diz Ladária, o pecado original tem a ver com a solidariedade dos homens em Cristo, e só pode ser plenamente conhecido e compreendido à luz da revelação cristã. O significado universal de Cristo, enquanto é centro do desígnio Criador e Salvador Redentor do Pai, não se reduz à sua função meramente redentora do pecado. Não se reduz. Também aqui vale sublinhar: todos os seres humanos, desde as origens, aparecem em relação com Cristo pela sua mediação criadora. Então essa aqui é outra palavra que eu gostaria que vocês atendessem. E a eles destinados. Cristo só pode ser redentor de todos porque é cabeça de todos, e por sua vez não podemos pensar em sua função de recapitulação se não a vemos realizada na vitória sobre o pecado do homem. É em Cristo que a realidade do pecado esclarece a sua profundidade, porque
A ideia de solidariedade no mal só pode se entender no conceito de reconciliação. Isso é muito importante não esquecer, que todos alcança. A partir de uma decisiva fundamentação cristológica que relaciona a criação e salvação em Cristo, a inversão hermenêutica na reflexão sobre o pecado original surge aqui claramente afirmada. O que quer dizer isso? Quer dizer que poderíamos pensar, como já diz a escola franciscana, mesmo que o homem não tivesse pecado, o Verbo se teria encarnado. Quer dizer, a inversão hermenêutica interpretativa é que Jesus Cristo, que é o centro de toda a criação, porque tudo foi feito por Ele, pensado por Ele, e Cristo revela ao homem o que o próprio homem é, lembram Gaudium et Spes 22, ao falar do pecado original, a gente reflete prontamente sobre a questão da graça redentora de Cristo, mas também graça mediadora da criação, porque Cristo revela ao homem o que ele é, repito. E então, como diz aqui, a solidariedade humana não se baseia no fato de termos um antepassado comum, que no caso seria Adão, mas uma solidariedade que tem Cristo como fundamento, porque Adão é figura daquele que havia de vir. Por isso escreve Ladária: toda a solidariedade em Adão, tanto a positiva como a negativa, depende de Cristo e só desse recebe o seu sentido. A tematização do pecado original originante vem por último como exigência teológica da explicação do pecado no mundo que a todos atinge. Na relação entre Adão e Cristo, não se trata de um simples paralelismo. Paulo pretende, sobretudo, afirmar a excelência de Cristo, muito mais em relação a Adão. Com esse pressuposto evangélico, Romanos 5, 22, 21, Luiz Ladária apresenta-nos um distanciamento crítico à relação que acentuam e radicalizam o pecado original, desligando-se do horizonte salvífico e do excesso da graça. E se o pecado não se pode minimizar, muito menos o dom do Espírito, que opera a constante renovação do homem e o introduz na novidade escatológica da Páscoa de Cristo. A reflexão teológica sobre o pecado original não deve esquecer a vitória pascal de Cristo sobre o pecado e o triunfo da graça. Fiz questão de sublinhar aqui. Se não está consciente do contexto cristológico em que nasceu a doutrina do pecado original, a teologia corre o risco de dar-nos uma visão parcial da humanidade perante Deus. O pecado não é mais forte do que Cristo, nem o seu triunfo mais original. Então aqui está a síntese de Ladária, tirada desse artigo muito bem feito por Antônio Manuel Alves Martins. Queridas e queridas, é isso então. Se, como nós vimos na semana passada ou na aula passada, porque são virtuais gravadas, o pecado original não pode ser visto como algo anterior de importância do que as questões cristológicas e soteriológicas. É necessário haver no contexto. Por isso ele fala de uma inversão hermenêutica, de uma forma de interpretar. O Cristo que criou, o Cristo que é modelo da criação, imagem e semelhança de Deus, ele também é redentor.
não se separa o papel mediador da criação como o papel mediador da redenção, ou o Criador e Redentor em Jesus Cristo. Isso tudo é muito interessante para que nós possamos cada vez mais ver que, avançando, a gente pode sempre mais atingir uma interpretação maravilhosa dessas questões que nos abarcam com tanta importância. Vocês podem perguntar para mim, mas sim, professor, me diga qual a importância então disso. A importância é que nós temos sempre uma síntese mais otimista, mais bela, mais profunda da relação entre o papel criador e redentor da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que temos como muitas formas de ambientar, criar um ambiente, um lugar da especulação do termo, mas de todas as formas, não vos esqueçais que a nossa visão é aquela que nós cantamos na noite da Páscoa. Ó feliz culpa, né, que nos mereceu um tão grande Redentor. Mas ele é nosso Redentor, porque antes ele faz parte da Trindade Santa que nos criou e que nos redimiu. E nesse sentido, nós entendemos toda aquela nossa preocupação em entender melhor o que significa que a cristologia ilumina a antropologia. Não é a doutrina do pecado original que ilumina a antropologia. Quem ilumina a antropologia é a própria questão da graça, da soteriologia, o tratado de soteriologia, que geralmente é a segunda parte do curso de cristologia, ou como no meu tempo, eu estudei cristologia e depois só um tratado de soteriologia, mas que eram interdependentes. Então, soteriologia é o tratado que fala exatamente de como Cristo redime, e a cristologia, a parte 1, quem é Cristo, o nosso Redentor, Deus e homem verdadeiro. Aqui, a cristologia e a soteriologia iluminam a antropologia, porque iluminam a questão do pecado, porque antes do pecado está o homem que foi pensado como imagem e semelhança de Deus. Veja bem, então aqui mais um elemento, né? O que estuda aqui, voltamos ao aquele resuminho da última pergunta, que vai valer, deixa eu abrir aqui, tá? Que vai valer os 2 pontos finais. Esquema 13, guia de estudo 13 da antropologia. Eu deixei essa pergunta, né? Quando estudamos do pecado original. Não, a questão do sobrenatural. Deixei essa perguntinha para entregar até o dia 25. Qual a importância do estudo da antropologia? Maravilhosamente bem. Mais alguma coisa vocês podem aqui dizer, não? A antropologia, ela recebe a luz da cristologia e da soteriologia, ilumina a beleza de Cristo como nosso mediador. A nossa relação primeira não é com o Adão e Eva, a primeira família humana, o não dado a Deus, como nós já estudamos, mas é a questão mais linda e mais importante de que o homem foi, por graça, chamado à vida divina, e se o pecado aconteceu, a graça também o levanta. Esses temas são um pouco importantes. Penso de ter tratado aquilo que era mais importante deste tema, sabendo que vocês tratarão depois da graça, da justificação, em outros temas. Eu procurei e vou procurar até a última aula, estamos chegando ao fim, dar uma visão de conjunto, sobretudo, bem iluminadora da questão da antropologia. Deixo a vocês esse tempo para preparar os vossos esquemas e para aprofundar o tema,
sabendo que vocês têm uma pergunta para responder, tá bom? Não quero vos cansar. Entendam bem, a aula é narrativa, eu narro, falo de coisas que me parecem importantes, para que nós não nos perdamos do essencial. Aqui o essencial é descobrir o mistério, hoje o mistério da graça de Deus, que é superior ao pecado, e está em vista o que Deus já pensou o homem, a imagem e criação de Deus. Depois temos mais uma aula ainda das questões antropológicas e depois, como conclusão da conclusão, procurarei falar também de modo narrativo daquilo que temos estudado. Tá bom? Foi uma alegria mais uma vez estar com vocês. Peço perdão por qualquer coisa. Tenho me esforçado pedagogicamente para tornar mais acessível e mais simplificado aquilo, devido a esse momento de estarmos a modo remoto. Tudo de bom para vocês, paz e bem.